Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fabiano Pires e aqui estamos nós para mais um vídeo da nossa série sobre como deixar de ser estéril para ser realmente uma pessoa mais produtiva. E nós tomamos como base para as nossas reflexões a vida de 6 mulheres que a Bíblia tem como personagens. E essas 6 mulheres foram mulheres estéreis. É mais que evidente, como nós falamos nos 2 vídeos anteriores, que quando nós falamos de esterilidade, nesse caso específico da vida delas, estamos falando sobre o aspecto físico. Mas estamos tirando lições sobre essas questões de como é que as coisas se deram na vida delas, ou nas vidas, dessas mulheres, para que nós possamos então realmente ser pessoas mais produtivas, mais férteis, que venhamos realmente fazer diferença nesse contexto no qual nós estamos inseridos. Bom, nesse caso agora nós vamos tratar do assunto relacionado à vida de uma outra mulher, que inclusive dá sequência ao vídeo passado. No vídeo passado falamos sobre Sara, e agora muito especificamente vamos falar sobre Rebeca. Sara era esposa de Abraão, Rebeca foi esposa de Isaac, justamente o filho da promessa que o Senhor Deus fizera para com Abraão e com a Sara. Todos nós conhecemos a história dessa moça, mas evidentemente que vale a pena reprisar. Todo mundo sabe que o Senhor Deus promete para Abraão e para Sara um filho que chega na velhice. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 quando esse garoto surge na história deles. E a Bíblia diz que esse moço foi crescendo, foi trabalhando junto com o pai, foi conhecendo Deus, foi se aproximando do Senhor. E ali, quando tinha aproximados 40 anos, já em época de casar, naquela época eles viviam um pouco mais, então 40 anos já seria uma data bem interessante para o casamento. E o Abraão manda então seu servo Eliezer buscar uma moça junto aos parentes dele, e da sua esposa, justamente para que o seu filho não se casasse com uma estrangeira. E a Bíblia diz que esse homem vai, e ele consegue encontrar essa moça que nós ficamos conhecendo depois como Rebeca. E a Bíblia diz que tudo aquilo que ele havia dito, inclusive o favor do Senhor para com o seu senhor Abraão, o alcançou também, de tal forma que a moça realmente foi aquela que deveria ter sido realmente encontrada. A moça leva esse servo para sua casa, ele fica conhecendo a família toda, e diz a Bíblia Sagrada que, depois de alguns dias, esse homem volta para sua terra, para junto do seu senhor Abraão e do seu senhor Isaac, levando essa moça. E aí, quando essa moça chega, ela fica conhecendo Isaac, os dois se enamoram, vêm a casar, e eles então começam a construir a sua história de família, Então, quando a gente observa essa história, você vai ler isso aí nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vamos ver que, de repente, as mulheres, nesse caso específico que estamos mencionando aqui, nesse contexto das nossas reflexões, são mulheres que tiveram papéis muito importantes na construção dessa história, principalmente porque lembremos que nós estamos falando do começo da história de um povo chamado Israel, ou povo hebreu, que depois transformou numa poderosa nação. E Sara, que antigamente chamava-se Sarai, foi uma peça fundamental, como dizemos no vídeo passado, porque ela atendeu o chamado de Abraão junto com ele, e eles então conseguiram receber da parte de Deus o filho da promessa, e esse filho começou então a fazer parte dessa história, dando sequência. Agora então a Rebeca entra no contexto de tudo isso, para que ela também possa fazer parte de tudo aquilo que o Senhor Deus já havia planejado, tudo aquilo que o Senhor Deus já havia projetado. E uma coisa muito interessante é que Deus é muito hábil, para escolher pessoas que aparentemente são sem importância, aquelas pessoas que ficam mais escondidinhas, que ninguém vê, justamente para fazer parte dos seus planos. Quantas pessoas na Bíblia nós vemos assim, que de repente a gente, num olhar muito frio, um olhar humano, bem despretensioso, são pessoas que passariam sem nenhum tipo de importância. O Senhor vai lá e pinça essas pessoas e coloca elas em situações muito importantes dentro da concretização da história que ele havia programado. Rebeca, então, repito, se casa com Isaac, só que com uma problemática. Ela, assim como Sara, também era estéril. Mas sabe o que aconteceu? Segundo o texto bíblico, o seu esposo Isaac orou por ela exatos 20 anos para que ela pudesse engravidar, e diz a Bíblia que não apenas no caso de Sara, que teve um filho através de uma intervenção sobrenatural divina, a Rebeca também teve 2 filhos, porque ela deixou de ser estéril para ser mãe de gêmeos, justamente por uma intervenção sobrenatural divina, porque o Senhor abriu a madre dela e ela então ficou gestante. Algumas coisas são muito importantes dentro daquela premissa que nós estamos tratando, que é sobre infertilidade ou esterilidade. Primeiro, a importância que toda mulher realmente
tem, não é, na sua vida, ou a importância de ela ter na sua vida um esposo compreensivo. Imagina que esse homem, o Isaac, um cara muito novo ainda, venha se casar com uma mulher, e é claro, repito, que naquela cultura era muito comum os homens quererem muitos filhos, principalmente do sexo masculino. E Isaac não podia ter filhos porque a sua esposa não engravidava. Só que a Bíblia vai nos mostrar que o Isaac não buscou nenhum tipo de artifício para ter filhos fora do seu casamento, inclusive, mesmo sendo cultural, ele não procurou nenhuma concubina, nenhuma serva, nada. Ele esperou que realmente as coisas acontecessem no plano e na vontade de Deus. Então ele não se relacionou com outras mulheres e, acima de tudo, ele apoiou a sua esposa emocionalmente, amando-a como ela de fato deveria ser amada, a fim de que ela pudesse realmente obter esse privilégio, né, de fato gerar filhos, mas sem de repente ter que passar por alguns reveses por conta da situação da infertilidade. Então, na verdade, inclusive fica até a dica, todas as mulheres solteiras deveriam orar a Deus para que Deus lhes desse maridos segundo aquilo que elas tanto esperam, e um dos qualificativos desses maridos deveria ser justamente estarem na condição de homens compreensivos e amáveis. Em segundo lugar, nós temos também uma outra importância, a importância de uma mulher ter de fato junto consigo um marido compromissado com Deus. Veja que o Isaac foi fiel à sua aliança de casamento, repito, ele não buscou artifícios para que pudesse ter filhos fora do casamento, e além de tudo ele orou durante 20 anos por Rebeca para que ela pudesse ter a sua madre aberta e pudesse de fato gerar filhos. E é claro que nesses 20 anos ele continuou amando essa mulher, tratando essa mulher com todo o denodo e evidentemente tendo relações íntimos sexuais com ela de tal maneira que pudesse satisfazê-la, mas satisfazê-la também, e quem sabe nessa perspectiva de que filhos pudessem ser gerados a partir desses encontros sexuais. Então perceba que é importante demais uma mulher ter um homem não apenas amoroso e compreensivo, mas também compromissado com Deus, para que ele não venha a de repente quebrar ou fragmentar a sua aliança. Depois, em terceiro lugar, nós temos uma outra importância, que seria justamente a importância de entender os processos pelos quais nós passamos, inclusive para sermos pessoas férteis nesse mundo, em especial em prol do reino de Deus. Lembre-se de que eu disse que Sara foi uma peça fundamental para o começo da construção da história de Israel, mas o Isaac também foi, junto com a sua esposa Rebeca. Então perceba que o Abraão e a Sara esperaram 25 anos para que o Isaac viesse a nascer, e o Isaac com a Rebeca esperaram outros 20 anos, né? Justamente para que nascessem os seus filhos Esaú e Jacó. Então a Bíblia vai mostrar para nós que tudo na vida tem processos. Nós não nos tornamos pessoas realmente férteis, pessoas que venham a produzir, principalmente em quantidade e qualidade para o reino, da noite para o dia. Tudo existe um período de maturação, de crescimento, de amadurecimento. E a Bíblia vai dizer para nós que o recurso mais usado por Isaac, justamente para esperar que as coisas se encaixassem, foi o seu compromisso com a sua mulher e o compromisso com Deus, consequentemente envolvendo a oração que ele fez ao longo desses anos todos. E a Bíblia vai dizer para nós que quando o Senhor Deus resolve abençoá-los, a bênção já veio duplicada, porque veio 2 filhos de uma vez só, repito, o Esaú e o Jacó. Depois nós ainda temos uma quarta importância, que é justamente a importância de se saber quais são os planos do Senhor Deus. Então Deus mesmo disse, não é, que havia 2 gerações dentro do ventre de Rebeca, porque a Bíblia vai dizer que os meninos estavam ali o tempo todo mexendo demais, ela estranhou aquilo, e aí de tanto estranhar ela faz uma oração e Deus revela que ali dentro havia 2 crianças, que na verdade seriam 2 nações, 2 povos muito poderosos. A Bíblia, inclusive, também traz um outro detalhe importante, que é o detalhe de que o mais velho serviria ao mais moço, pois que naquela época era muito comum que os filhos primogênitos tomassem o lugar de mais alta estima, né, de mais importância dentro do núcleo familiar. Tudo, inclusive, já estava traçado pelo Senhor Deus, o que implica que, na verdade, ninguém precisava ter traçado nenhum tipo de de uma artimanha, usado de algum artifício, para atravessar aquilo que Deus já havia planejado e projetado, e muito menos para adiantar aquilo que Deus havia prometido. Se bem pensado, nós temos aí, por exemplo, o caso de Jacó usando de esperteza para tomar o direito de primogenitura do seu irmão, naquela ocasião do prato de lentilhas, e depois nós temos aí
uma junção de vontades, tanto do Jacó quanto da sua mãe, para poder o Isaac abençoar o Jacó no lugar de Esaú, no momento em que ele estava frágil, praticamente cego, achando que já ia morrer, mas não precisava daquilo, porque Deus já havia traçado e Deus tem suas maneiras de fazer com que as coisas aconteçam. Claro, como eu disse também anteriormente, Deus ele tem essa condição de nos ajudar a consertar as coisas que nós desconcertamos, como foi o caso, por exemplo, do Abraão com a Sara, que eu disse no vídeo anterior, que por 2 ocasiões ele fala que ela era sua irmã e não sua esposa, e por conta disso ele literalmente comprometeu o seu núcleo familiar e colocou sua esposa em alto risco. Mas Deus tem os seus meios de nos ajudar a consertar aquilo que desconcertamos. E uma outra importância, que seria a quinta, é justamente sabermos dizer sim para Deus, para que nós então possamos de fato ser férteis. Rebeca disse sim à proposta de casamento do Isaac. Ela podia ter dito não. Inclusive, quando o servo chegou na casa dela, e aí foi perguntar, tanto para o pai quanto para o irmão, que eram as autoridades masculinas da casa, eles concordaram, mas a moça podia ter dito não, mas ela disse sim, não é? Ela foi tocada e disse sim para essa proposta, ela disse sim para começar uma família com esse homem, ela disse sim para dar sequência à continuação da história iniciada através de Abraão e de Sara, ela disse sim para o projeto divino na vida deles, que envolvia uma série de promessas, inclusive a promessa de haver uma multiplicidade de nações a partir dessa família, de pessoas muito poderosas, de pessoas de proeminência, e na verdade então essa mulher acaba se colocando na posição de ser muito fértil. Inclusive a Bíblia vai dizer para nós que um dos seus filhos, que é o Jacó, que depois posteriormente teve o seu nome mudado para Israel, foi justamente o genitor de 12 filhos, os quais o Senhor Deus usou para construir aquela dinâmica do povo de Israel, formado de 12 tribos, que posteriormente veio se tornar uma nação composta por essas tribos. Então perceba o quanto que Rebeca e Isaac foram importantes nesse projeto, porque na verdade eles entenderam qual era a vontade de Deus e se colocaram à disposição de realmente ser essas peças fundamentais nesse projeto. Mais que evidente que eles passaram pelo processo de amadurecimento, processo de espera para que tudo acontecesse, mas conseguiram cumprir bem com o seu papel. Que todos nós consigamos também nos colocar diante de Deus na mesma perspectiva. Pensa nisso.